Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. Liliana Borges. Filipe Santa Bárbara. Eu sou David Santiago, bem-vindo ao Poder Público desta semana. Hoje comigo a moderar um elenco pouco habitual devido às ausências da Sónia Sapaz e da São José Almeida. Proponho hoje falarmos da lei laboral, isto na semana em que a meio da reforma, a ministra Rosário Palma Ramalho retomou a exigência de prova de dispensa para a amamentação, em que se conheceu a moção com que Montenegro se recandidata a líder do PSD e qual sonho do menino do Tony Carreira que tanto gosta de cantar, ele próprio ainda sonha com a maioria absoluta. Proponho também falarmos da lei do Tribunal de Contas, numa altura em que o Governo e o PS ainda precisam de fazer contas para aprovar a reforma. E, por fim, do Congresso do CDS, em que o partido quis dar prova de vida, mas em que mostrou estar ou ser um partido ainda ligado às máquinas. Suzete, começo por ti e pela famigerada reforma laboral do Governo, que deu finalmente entrada no Parlamento. Trata-se de uma versão que não corresponde nem à versão inicial do Governo, nem ao resultado das negociações com os parceiros sociais. E, ao contrário do que, por exemplo, dissera a Ministra, o banco de horas não poderá ser usado da mesma forma por trabalhador e patrão. E pergunto o que é que tens a dizer, o que é que achas que representa esta versão apresentada, entregue no Parlamento? Acho que esta versão é explicável porque o Governo quer abrir aqui alguma margem para negociar, para dar alguns ganhos de causa a um futuro parceiro de negociações, ou seja, ao Chega, e poder dizer que negociou e que cedeu em vários pontos. Aliás, o Governo já veio abrir a porta a cedências. Acho que será isso que explica que se mantenham muitas medidas que foram linhas vermelhas para a UGT durante o processo de negociações anterior, em concertação social, e que serão linhas vermelhas para o PS e até acho que algumas delas linhas vermelhas também para o Chega. Passando assim rapidamente em revista algumas das principais medidas que continuam nesta versão que deu entrada no Parlamento, já vou concretamente a essa. Mantém-se a possibilidade de não reintegração do trabalhador, se o despedimento for declarado ilegal, que estava na versão anterior do Governo, o outsourcing após os despedimentos, as razões para as empresas contratarem a termo passam a abranger os trabalhadores que nunca tiveram um contrato por tempo indeterminado, uma coisa que me parece bastante discriminatória e que parece-me que faz tábua rasa do discurso de um governo amigo dos jovens, porque enfim, será ótimo ter uma garantia bancária, mas isso não serve para rigorosamente nada se não tiver um emprego com um mínimo de perspectiva e esta medida, acho que claramente visa, sobretudo, os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho e que continuam a ter contratos a termo, a 2 ou 3 anos, porque nunca tiveram um anterior. Portanto, isto parece tem tudo para ser uma pescadinha de rabo na boca e prolongar-se no tempo. Depois, outras medidas, o Governo aumenta a compensação por despedimento de 14 para 15 dias, portanto um dia, sendo que só conta a partir da publicação da lei, portanto só tem efeitos para o futuro. Quanto à medida que referiste do Banco de Horas, vamos percebendo que, afinal, e ao contrário do que tinha dito a Ministra... E o próprio Primeiro-Ministro, não é, que dizia que era uma relação de igual, uma negociação de igual para igual. Mas, surpresa, as condições não são iguais para um lado e para o outro. Em primeiro lugar, há um período de referência de pelo menos 6 meses em porque que... eu escolhi, desculpa interromper, mas esta medida eu escolhi também porque representa no discurso do Governo aquilo que eles dizem que vai incrementar a flexibilidade e que precisamos de uma lei laboral mais flexível. E aparentemente lá está, é uma flexibilidade, mas que é mais, favorece mais o patrão do que o trabalhador, não é? Exato. A lei atual já contempla mecanismos de flexibilidade horária. O que é que acontece aqui com o Banco de Horas? Em primeiro lugar, uma pequenina diferença é que o empregador comunica ao trabalhador a prestação de até 2 horas a mais de trabalho com a antecedência de 3 dias. Já o trabalhador solicita ao empregador a redução de 2 horas. Entre este comunica e este solicita vai uma gigantesca distância de uma coisa que é imposta e outra que é pedida e depende do acordo do empregador. Portanto, falar aqui em condições iguais
parece-me francamente... Não é eufemismo. Exato. E depois, o diabo está sempre nos detalhes, vamos, agora que o diploma deu entrada na Assembleia da República, vamos percebendo os pormenores e percebemos, entretanto, foi uma notícia do Jornal de Negócios, que há exceções a estes 3 dias de antecedência na comunicação. E essas exceções servem a quem? Ao empregador. Só para o empregador, que, enfim, tem que comunicar com a antecedência de 3 dias, a não ser em caso de força maior, ou quando seja indispensável que é discricionário, não é? Portanto, cria-se aqui Sim, o que é uma força maior, não é? Sim. E quando seja indispensável para prevenir ou reparar prejuízo grave para a empresa. E tem que comunicar logo que possível. Ora, logo que possível pode ser 10 minutos antes. Uma situação em que faltou um outro funcionário e o empregador comunica ao trabalhador que tem que trabalhar mais 2 horas. Bom, isto... Configura força maior. E resta saber se também há aqui digamos assim, um endurecimento da lei para eventual negociação agora no Parlamento. Pois, exato. Não sei, resta saber se é essa a estratégia. Já na amamentação, que foi precisamente por onde o Governo começou por desvendar esta reforma ainda no verão passado, Palma Ramalho parece ter voltado ao início e exige uma prova de dispensa de 6 em 6 meses, embora aparentemente admita ceder, segundo notícias que já vieram a público. Liliana, se admite ceder, para que ir buscar uma proposta que foi tão criticada no verão e que, como nós noticiámos, julgo que na altura até foste tu que deste essa notícia, depois de questionarmos o Ministério, dizia que não havia dados que justificassem aquelas medidas em relação à amamentação. E de lá para cá, tanto quanto sabemos, continuam a não existir. Não, dados não há. Exato. Mas então, eu acho que a tua pergunta encontra resposta naquilo que tivemos a falar até agora, que é, parece-me a mim que esta é uma das tais medidas que vai ser usada, ou que é reintroduzida com a intenção de ser usada como moeda de troca e negociação parlamentar. Não acho também que não deixa de ser simbólico, como dizias e bem, que esta tenha sido o pontapé de Eu aqui só pergunto, não digo nada. Sim, mas tenhas assinalado que tenha sido o início da discussão do pacote laboral, tenha sido a questão da amamentação, foi assim que foi reintroduzida ao apresentada a intenção do Governo de negociar este pacote. E recuperar isto, quando pelo meio já tivemos tantos meses de negociação em concertação social, até me parece um bocadinho de apagar tudo aquilo que deve acontecer em todas as negociações que tiveram a acontecer e de repente voltamos à estaca zero, não exatamente nas mesmas medidas, porque houve aqui recuso e avanço em vários pontos, mas não deixa de ser simbólico que isto seja recuperado para esta fase de discussão. Para quem não sabe, o que está em causa em relação a este ponto é que a amamentação fique limitada aos 2 anos da criança, ou seja, quando a criança faz 2 anos, a mãe deixa de poder ter dispensa para amamentar. Isto é complicar. E é complicar também por parte de um governo que também se diz pelos direitos das famílias e que quer apostar em medidas de natalidade. Isto é o absoluto oposto do que se espera de propostas que contribuam para o equilíbrio do tempo entre profissional e pessoal, mas também de criação de medidas de natalidade. Um dos argumentos invocados pelo Governo é que a duração ilimitada da licença pode ser prejudicial à progressão profissional das trabalhadoras. Eu não percebo porquê, não entendo este argumento, dado que a gestão da alimentação é responsabilidade da mãe e, no limite, obviamente, dos médicos, não da empresa para a qual a mãe trabalha, não é? Nem tampouco do Governo. E, portanto, faz-me um pouco confusão que o Governo diga que é limitar a licença que vai prejudicar a progressão profissional das trabalhadoras, porque as trabalhadoras gerem a sua profissão e o tempo e a amamentação da forma, quer dizer, no limite é a trabalhadora que decide quanto é que quer progredir na carreira ou se quer ficar estagnada e nesta fase de dar prioridade à maternidade e à paternidade. Portanto, não sei como é que isto ajuda as mulheres no acesso ao emprego. Depois, como dizias e bem, a Ministra falou de fraudes, continuamos a não conhecer esses números e tendo em conta o problema enorme de natalidade que nós temos no país e com a sustentabilidade da segurança social a aparecer no horizonte como uma das próximas grandes discussões que poderemos ter. Não é nesta legislatura, aparentemente. Pronto, então a partir de 2029, numa outra legislatura, mas ainda assim é um tema que vai sendo recuperado. Aliás, como tu já disseste, também já iremos ao Congresso do CDS e a questão da reforma da Segurança Social foi também abordada no Congresso. Portanto, é uma medida que não me faz sentido e que não vejo outra interpretação a não ser que aquela que a Suzete já disse, que isto é para ser usado como moeda de troca. Para se tentar negociar, ok. Vamos mudar de tema, Filipe. Luís Montenegro entregou esta semana a moção para um 3º mandato como presidente do PSD, dizendo que ainda sonha com uma maioria absoluta e que, à la Cavaco, tem pesadelos com as forças de bloqueio.
Isto é, o PS, o Chega, mas também corporativismos como, por exemplo, o do Tribunal de Contas, isto segundo a interpretação do Primeiro-Ministro. Isto é Montenegro a preparar caminho para eventuais eleições antecipadas? O caminho está preparado desde que ele tomou posse em qualquer um dos governos, porque, vamos lá ver, se há coisa que Luís Montenegro, por acaso, faz bem, é campanha eleitoral. E safa-se bem em campanha eleitoral. E ele nunca escondeu esta questão de querer uma maioria. Não, as maiorias absolutas, de facto, são sempre uma coisa... Uma maioria absoluta. Uma absoluta. Porque ele faz questão de distinguir o que é uma coisa da outra. Ele fez questão de distinguir isto agora, mas como fez questão de distinguir durante a campanha eleitoral. Quer dizer, há um ano tínhamos acabado de sair das eleições e ele recusou-se a usar de maioria absoluta, pedia uma maioria maior para poder dizer que a teve, e teve, efetivamente, não é? Mas é aquela coisa de quando um protagonista político coloca a fasquia numa maioria absoluta, é mais fácil de se lhe apontar o erro e apontar que falhou o objetivo, e, portanto, não se embandeira tanto em arco. Agora... Isso é desde o tempo de Almeida Santos, não é? Portanto, ficou um trauma. Só que a questão é, Luís Montenegro nunca escondeu que quer essa maioria. E desde logo porque percebeu, e tem sido patente ao longo destas, não só da legislatura passada, mas do que está a ser esta legislatura, que ele de facto não consegue fazer valer as ideias que tem para o país, que, enfim, goste ou não se goste, ele quer implementar. Acabámos de falar desses mesmos exemplos. E então, esta estratégia de... E depois também há outra coisa que também temos que sublinhar, que é, não se perspectivam, efetivamente, neste mandato que vem de 2 anos de liderança do PSD, que haja eleições. Claro que pode sempre haver uma crise política, claro que as coisas podem se precipitar, mas também sabemos qual é a posição do Presidente da República em relação a eventuais sumos de orçamentos de Estado, que não significam necessariamente eleições, e portanto... E o líder do PS também parece mais cauteloso nessa abordagem do que a vertigem de Pedro Nuno Santos ir a eleições, não é? A questão é se o Governo tem vertigem ou não para ir a eleições. Certo. E uma coisa é certa, o Governo acho que está, de alguma forma, preparado para esse cenário. E Luís Montenegro, não sei se não estará tentado, só ele saberá. Também o Primeiro-Ministro não dá entrevistas, portanto não lhe podemos perguntar diretamente sobre isto. Não dá entrevistas a jornalistas. Exato. Não lhe podemos perguntar diretamente sobre isto, mas a verdade é, sempre houve um desejo, neste PSD em concreto, Luís Montenegro em particular, de ter uma maioria absoluta. Aliás, vamos lá pensar uma coisa. O grande ídolo político de Luís Montenegro não é Francisco Sá Carneiro. É Cavaco Silva. É por isso que eu pus na pergunta, não é? Também, não é? E não só é além Cavaco de Tony Silva... Carreira, que é o ídolo musical. Além de que ele recuperou, precisamente para o título desta moção, o Portugal Maior que Cavaco utilizou nas presidenciais de 2006. E, portanto, tudo... Aliás, e quando Cavaco apareceu nas campanhas, ou quando Cavaco fala, existe... sempre e passar a mensagem do ímpeto reformista embevecido. Sim. A questão é que esse ímpeto reformista precisa de facto de votos no Parlamento para conseguir se ingrar. E Luís Montenegro está a ter muita dificuldade em conseguir mostrar esse ímpeto reformista. Mas porquê? Devia escolher um parceiro preferencial, que foi a estratégia desde o início foi não escolher um parceiro preferencial. Devia escolhê-lo. Se devia escolhê-lo ou não me cabe a mim dizer. Eu acredito que a bem da estabilidade, seria preferível. E seria preferível até para negociar. Porque a questão é, podemos apontar várias críticas a António Costa sobre o modo como fez a geringonça. Mas a verdade é que aquele plano inicial, aqueles compromissos deram estabilidade, de facto, a todos os agentes. Ou seja, toda a gente sabia que existe um compromisso da parte do Partido A, do Partido B e do Partido C. Este é o caminho que nós vamos seguir. E durante, pelo menos, uma legislatura foi possível ter essa estabilidade foi enquanto houve acordos concreta, escritos. Enquanto Sim. houve acordo escrito. Mas então, mas se houvesse um acordo escrito, mesmo criticando-se, para o bem ou para o mal, seja com o Chega, seja com o PS, enfim, Luís Montenegro também volta aqui a colocar-se naquela coisa do centro, não é? Que existem esses 3 blocos, porque na moção também, como não há objetivos concretos para definir, porque, enfim, convenhamos, a moção é um conjunto de banalidades atrás de banalidades acerca dos rumos da governação. Nada dali está novo. E, portanto, a maneira que se arranjou foi um bocado a questão da estabilidade política e é o recuperar do não ou não ao Chega e do não ao Bloco Central ao Partido Socialista. E, portanto, isto também não me parece um bom princípio de conversa para quem não está a querer... Não tem maioria.
fazer Suzete, provocações. mas achas que esta estratégia de Montenegro, no fundo, que o Filipe acaba de referir, está a resultar no sentido que irá condições de estabilidade que lhe permitam, por um lado, fazer reformas e de caminho calar Passos Coelho? Bom, por um mero cenário de eleições, mesmo em cima da mesa, quando se é primeiro-ministro, não passa muito a ideia da estabilidade. O que me ressaltou de toda a moção e a apresentação, de facto, é que tudo soa muito cavaquista. Luís Montenegro quer ser um émulo do Cavaco. Parece-me que é um cenário muito difícil de concretizar, por todas as razões possíveis. Este não é o tempo de Cavaco, Montenegro não é Cavaco, a situação política, social, mundial é totalmente diferente. Portanto, parece-me que não tem maioria absoluta. Até o século é outro. Exato, até o século não, é e desde outro. logo não tem maioria absoluta, não é? Que foi importantíssima para Cavaco Silva, não é? Como sabemos. Exato, e é tal maioria absoluta que Montenegro aspira, sendo que ele já foi 2 vezes a eleições, não teve maioria absoluta. Ao que nos dizem as sondagens agora, no presente, até estaria mais longe nesta altura. Eu acho que não teve, como já disse o Filipe, não houve aqui particular novidade na moção de Montenegro. Houve uma continuação do que vai ser o discurso de toda a legislatura. Portanto, não há parceiros preferenciais, como ele disse, vai planar ali à esquerda e à direita. É? Exato, e o que há é forças de bloqueio, que eu acho, parece-me que é um discurso que vai acentuar muito ao longo do tempo, à medida que as reformas que o Governo quer implementar não são implementadas, na medida em que, vamos ver o que é que acontece, por exemplo, com a reforma laboral, mas seguramente, mesmo que venha a haver acordo, a proposta final estará longe do que era a intenção inicial do Governo, e mesmo havendo acordo parlamentar, depois há o teste de algodão em Belém. Portanto, mesmo, por exemplo, no caso do TDC, em que parece haver ali caminho para andar, a proposta final estará longe daquilo que foi a proposta inicial do Governo. Portanto, estão criadas as circunstâncias para Montenegro poder fazer o discurso das forças de bloqueio, que ensaiam muito nesta apresentação, não só políticas, mas dos corporativismos. E parece-me que esse vai ser um discurso que vai ser muito acentuado, porque de facto o Governo não tem maioria e, portanto, não pode implementar as reformas que quer. Sendo que, em relação a Passos Coelho, estas eleições internas no PSD acontecem, nesta altura, por causa de Passos Coelho, por causa das sucessivas intervenções seriam só mais para o fim do ano, não é? Exato. Muitíssimo críticas que Passos Coelho tem feito. Embora só uma nota, e já agora fazendo advogado do diabo, mas aparentemente também é uma forma de reacertar o calendário face àquilo que seria normal. Esse é o argumento oficial. Exato. Mas de facto é verdade que era o calendário mais normal. A normalidade foi criada aqui há uns tempos e, portanto, bom, mas não concordo com não a havia ideia. necessidade. Mas pronto, até porque o modo como foi convocado e o modo como as coisas foram ditas, não foi só o timing, o modo como as coisas foram ditas. Sim, toda a gente titulou que era, no fundo, para resolver o problema do Passo. Só estava aqui além de que depois isso se enrolou-se na praça pública com, de facto, até com Passos a mandar Luís Montenegro ir trabalhar. Sim, foi na sequência ali de 2 semanas bastante intensivas de... Mas eu diria, enfim, vamos ver, mas até ao ritmo a que Passos continua a manter as suas intervenções, que não sendo públicas, têm decorrido à porta fechada. Acabam sempre públicas. E esta sexta-feira há outra. Não parece que Passos esteja disposto a abrandar o ritmo. Portanto, acho que Passos Coelho vai mesmo continuar por aqui à espera de ver o que é que acontece. Vamos mudar então de tema, embora já tínhamos abordado ao longo desta conversa. Filipe, tudo indica que a mudança à lei do Tribunal de Contas vai baixar a especialidade. Ainda ontem o PS e o Ministro da Reforma do Estado mostraram enorme abertura para dialogar, aqui também a Iniciativa Liberal, né? Acreditas que há de facto margem para esta reforma avançar e já temos um Ministro de facto a dizer que não há no fundo linhas vermelhas? Há a linha vermelha no princípio da reforma, digamos assim, no espírito da reforma, mas não, por exemplo, na questão dos valores, dos 10 milhões, mas o que é que achas? Achas que aqui, neste caso, pelo menos, haverá condições para avançar?
Acredito que possa até vir a ser, se calhar, a primeira vitória de Luís Montenegro nesta legislatura. Só mesmo uma nota, ainda sobre o tema anterior. Também foi especialmente engraçado ver na apresentação da moção Luís Montenegro a começar precisamente por frisar isto parece, até faz lembrar a campanha eleitoral. Porque estava, de facto, um auditório pequeno, cheio de gente, tudo efusivo, numa coisa de partido. E ele escolhe mesmo começar por lembrar, a rir, com ar de quem gosta da coisa. E, portanto, sim, o Luís Montenegro gosta desse cenário. Mas então, voltando ao Tribunal de Contas e à reforma do Tribunal de Contas, dizia que arrisca-se a ser talvez a primeira grande vitória desta legislatura para o Governo. Isto porque... Já a lei da nacionalidade. Foi a primeira coisa que o Governo aprovou em Conselho de Ministros. Certo, mas aí foi à direita. Aqui consegue aprovar ao centro. Está bem, mas... Okay. E a questão é, e nós já fizemos esse trabalho aqui no Público, apesar das resistências corporativistas, nós temos vários ex-governantes, seja da área do PS, seja da área do PSD, da AD, a defender que, de facto, este caminho tem de ser prosseguido para agilizar investimentos, para tornar os processos mais céleres e não bloquear o país, afastando desde logo as questões da corrupção. Acho especialmente, não faço a mínima ideia, não sou especialista na área, mas este espectro alargado de ex-governantes de várias sensibilidades a conseguirem convergir sobre uma ideia, eu acho que merece pelo menos o benefício da dúvida. E o Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, tem feito esse esforço, no fundo, de tentar trazer precisamente, ou seja, se calhar, parece, não sei, já agora faço essa pergunta, achas que Montenegro tem alguma coisa a aprender com Gonçalo Matias no âmbito da negociação? Não do convencimento da sociedade civil. Gonçalo Matias, mas desde já parece logo que Gonçalo Matias não tem uma postura tão aparentemente intransigente como tem Luís Montenegro. Ou seja, de outras palavras, Gonçalo Matias não parece tão teimoso como Luís Montenegro em relação a certas coisas. Mas na reforma concreta do Tribunal de Contas, desde logo levantaram-se as vozes acusa o Governo do corporativismo, no caso o corporativismo na Justiça, do próprio Tribunal de Contas, a acenar com dúvidas de inconstitucionalidade, que o PS veio logo dizer que não tinha dúvidas sobre a inconstitucionalidade desta reforma. E aqui, lá está, ouvindo os vários argumentos, percebendo que o PS está disponível para, com afinações, viabilizar, talvez seja de dar aqui o benefício da dúvida. Não conseguimos ainda apurar se a fasquia dos 10 milhões foi colocada precisamente para ser negociada. Sim. Mas o próprio Tribunal de Contas admite a questão dos 5 milhões. Sim. E numa entrevista que também, entretanto, iremos publicar, o próprio... Calma, não estrague já a edição do fim de semana. Mas pronto, enfim, os nossos ouvintes poderão ficar curiosos que, de facto, a questão dos 5 milhões, ou ser 5, 7, 10, não é a questão de fundo. Certo. E a questão de fundo parece que estar alinhada desde logo entre PS, PSD, Iniciativa Liberal no caso. Existe um consenso generalizado, portanto, arrisca-se a ser uma boa vitória para Luís Montenegro, acho eu. Liliana, fechamos contigo, pelo menos a parte das perguntas, e fechamos com o CDS. Tu estiveste no Congresso do passado fim de semana e faço uma pergunta bastante aberta. Tu viste um partido com futuro ou a fazer por mostrar que tem futuro? Olha, vi um partido que está a tirar isso para o futuro. Porque este Congresso procurou precisamente justificar, foi muito monotemático, procurou justificar o lugar do CDS na coligação AD e, embora houvesse expectativa de que esse posicionamento de mostrar que tem futuro e como é que ambiciona lá chegar ficasse mais ou menos... fosse falado durante o Congresso, a verdade é que não foi. Nuno Melo passou o tempo todo a justificar porque é que o CDS devia ficar na AD e às tantas as pessoas quase esqueciam que estavam num Congresso do CDS, parecia que estávamos no Congresso da AD e também porque é que foi difícil perceber que estávamos no Congresso do CDS, não fossem as bandeiras azuis de um lado para o outro, porque não havia figuras do CDS de peso, de relevância. Não, mas havia pesos leves, como Manuel Monteiro. Sim, Manuel Monteiro foi o único ex-líder que subiu, antigo líder que subiu ao palco do Congresso, fez referência assim ao título que estás a falar que nós fizemos
fizemos aqui no Público na semana anterior, sobre a ausência de pesos pesados, e disse que ele brincou com a situação e disse que ele era um peso leve. Bom, mas isto para dizer que, embora a casa estivesse cheia, porque o Congresso esteve bastante composto, apesar de ter durado até largas horas Agora da uma madrugada. curiosidade, ele teve um discurso muito doutrinário. As pessoas perceberam aquele discurso? Aquilo faz sentido, aquele discurso neste contexto atual? Eu acho que as pessoas perceberam, mas também não se... O discurso de Manuel Monteiro foi um dos mais aplaudidos, mas não foi muito comentado, nem houve congressistas a reagir Claro, ao que ele demasiado disse, precisamente. doutrinário. Curiosamente, às tantas, e para responder à pergunta sobre se tem futuro, vi uma coisa que não estava à espera, que foi uma juventude popular muito acesa, com algumas guerras internas. Aliás, às tantas, houve até um congressista que disse que não percebia se estava no congresso do CDS ou da JP, porque ali a partir de uma determinada hora era só... Mas meteu a viola no saco, não é? No fundo, acabou por não levar a moção a votos. A moção que queria obrigar o CDS a ir a votos sozinho. Na história da JP, só 2 moções foram levadas a votos. Uma, creio que era quando Manuel Monteiro estava na Juventude Popular, a outra foi de João Almeida, que acabou também por levar a votos. Ou seja, essa possibilidade foi mantida como em aberto até ali à última hora, depois foi usada supostamente para negociar algumas questões com o Nuno Melo, e foi retirada antes da votação, mas desde logo na apresentação da moção, a líder da JP disse logo que não estava para desafiar lideranças, estava para desafiar estratégias. Portanto, disse logo o que é que é. Em resumo, como é que eu resumiria o Congresso do CDS? Foi feito, guardado para o último dia por Nuno Melo, a questão de anunciar que o CDS iria a jogo na revisão constitucional, mas também nos últimos dias, e porque isso ficou um bocadinho por esclarecer, porque Nuno Melo não soube explicar no Congresso, nos últimos dias percebemos que o CDS vai a jogo na revisão constitucional, mas apesar de ter dito vamos fazer isto autonomamente e do PSD, independentemente daquilo que o PSD quiser, nós vamos apresentar a nossa proposta e vamos a jogo, e é agora, ele usou um agora, vamos a jogo, até se gerou alguma confusão para perceber se o agora era nesta discussão que está aberta agora por iniciativa do Chega ou seria posteriormente. Entretanto, percebemos que sim, o CDS vai apresentar um projeto próprio, mas tal como o PSD defende que este processo se deve iniciar no final deste ano ou no início do próximo, ou seja, Na segunda metade. Afinal, continua a não se notar esta autonomia. Exatamente. Estamos a caminhar rapidamente para o final do programa, passamos agora ao público e notório. Suzete. Eu queria falar de mais um episódio na vida autárquica do Chega, que é uma vida muito recheada de episódios. Este reporta-se a uma das 3 câmaras que foi ganha pelo Chega nas últimas autárquicas, São Vicente, na Madeira. Então, em São Vicente, o presidente, eleito pelo Chega, esteve a gerir a Câmara sozinho durante 2 meses, porque dispensou os 2 vereadores eleitos pelo Chega. Agora, depois de Ventura ter mandado emissários de Lisboa para a Madeira para ver se conseguiam resolver a situação, os 2 vereadores renunciaram ao mandato, sendo que vão ser substituídos e uma substituta é a sobrinha do presidente. Na verdade, nós só falámos da lei dos primos, não falámos da lei dos sobrinhos, Dos não é? sobrinhos, exato. Pronto, é mais um pequeno episódio, tem havido outros, nomeadamente nas outras duas câmaras que Lei das namoradas, que o CDS... vai a todo lado. Tem sido... É um partido da família. É difícil de acompanhar o ritmo de episódios que tem havido Era isso que eu ia dizer da tradição. Desculpa, Suzana. nas Estamos a estragar o autarquias público notório do Chega. Liliana. Então, o meu público notório não é tão divertido, é mais literal, que é a reação precisamente do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que ao comentar a declaração do Secretário de Estado, Marco Rubio, norte-americano, diz que não se deve olhar para as declarações como tendo um teor literal, que de resto tinha sido também aquilo que o Ministro da Defesa, Nuno Melo, tinha dito durante o fim de semana. Isto traz-me alguma preocupação. Preocupação no sentido, estou a ver a tua cara, David, então é para interpretar como? Em matérias tão sensíveis deve-se interpretar como? Sim, mas esta reação... Marco Rubio e Trump, eu recomendo também não interpretarmos literalmente, não é? Em certas... Não estou a falar desta declaração em particular, mas de facto não são... Mas em matérias tão sensíveis, então convém sabermos exatamente o que é que se está a falar e o que é literal ou não... Enfim, acho que foi uma declaração infeliz também do próprio Ontem Trump disse que Netanyahu era uma boa pessoa. Das palavras de Marco Rubio. Sim.
Filipe. Então, eu venho com uma provavelmente futura vaga de emprego no Partido Socialista. Não é o líder, mas acredito que possa haver vagas na assessoria de comunicação de José Luís Carneiro. Ora, porquê? Enfim, para já, há 2 dias que continua no Instagram de José Luís Carneiro um vídeo que começa com José Luís Carneiro de cabeça para baixo. Podia ser uma questão qualquer de, sei lá, uma mensagem política, uma coisa, mas não, é efetivamente o vídeo começa de cabeça para baixo, sem qualquer explicação, Não sem me digas que quem trata da comunicação do PS faz um mau trabalho. E sem qualquer contexto, e a seguir entra uma música nesse mesmo vídeo que não está sequer calibrada com a voz do líder do PS, ou seja, uma coisa que de facto parece um bocadinho amadora. Eu estou a abrir enquanto tu falas, estou muito curiosa. Pensando eu, ou seja, ao início eu acreditei, isto tem um motivo, mas não tem. E depois é outra coisa que é muito divertido, mesmo em campanha, mas eu não consigo tirar da cabeça José Luís Carneiro a andar a cavalo vestido de fato quando queria passar uma outra mensagem que não relacionada com o hipismo. E, portanto, alguém pode conseguir emprego no PS a aconselhar o líder do partido, diria. Um assessor de imagem. Isso é para quem achava que a música ia ser outra com Carneiro na liderança, mas há coisas que essa ainda música foi uma referência a ele tocar... Não. É que ele foi ao programa da Cristina Ferreira. Pedro Nuno Santos dizia que na tapa-me agora a música ia ser outra e, portanto, podia-se achar que com Carneiro a diferença, mas de facto, em termos comunicacionais, os partidos tradicionais ainda têm muito que evoluir. Bom, ficamos aqui, terminamos aqui este programa e marcamos aqui encontro para a próxima semana. Até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.